Pai, nós louvamos o Teu santo e bendito nome. Aleluia. E agora, Deus, nós temos a necessidade de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus amado. Venha falar ao coração e que nós possamos sair, Deus, deste lugar, edificados pela Tua palavra, fortalecidos com o poder do Teu Espírito Santo, Deus amado, renovado. Venha salvar nesta noite, venha libertar nesta noite, venha batizar com o Teu Espírito Santo, para a glória e honra do Teu santo e bendito nome. E a igreja que crê disse, amém. Glória a Deus. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus queridos, aproveitando que estão em pé, vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no texto áureo da Bíblia. Quantos aqui conhecem o texto áureo da Bíblia? O texto das missões. João 3,16 é considerado por muitos o texto áureo da Bíblia, o texto das missões, o coração da Bíblia. E eu sempre digo, se algum dia acontecer, isso é algo impossível, a Bíblia não existir mais, mas se restar somente João 3,16, é suficiente para salvar o mundo inteiro. Porque eu considero João 3,16 como um resumo total da Bíblia, o coração da Bíblia. Tudo que a humanidade precisa saber para ser salvo está em João 3,16. Eu quero convidar os irmãos para ler juntamente comigo esse texto. Já enquanto os irmãos procuram João 3,16, agradecer a Deus pela vida do pastor Jairo, né? É Jairo, Jairo chama aqui. Pastor Jairo, né? Aqui os irmãos chamam de Jairo, mas em espanhol é Jairo, né? Pela sua família, agradeço a Deus pelo convite. O pastor nos estendeu para estar aqui nesta noite, adorando a Deus com os irmãos. E é muito bom poder conhecer os irmãos aqui. É a primeira vez que eu estou aqui na congregação João de Barro, e louvo a Deus pela vida do pastor Jairo, da sua família e de toda a igreja do Senhor aqui. Hoje é um culto de missões, por isso vamos começar lendo João 3,16. Os que encontraram, digam amém. Amém. Estejam bastante atentos, porque Deus vai falar ao coração de todos que estão aqui. Todos, a mensagem é para todos. Não é somente para alguns irmãos. Deus não quer falar apenas com alguns. Deus quer falar com todos que estiveram aqui. Até mesmo, não sei se há pessoas não evangélicas entre nós. Se tiver, Deus vai falar com você também. Você que quem sabe está parado, não está servindo ao Senhor, já serviu a Deus, mas quem sabe se estacionou e está parado espiritualmente, Deus vai falar com você também. E como você está ativo, fervoroso, animado, servindo a Deus, então a palavra vai falar com todo mundo. Ninguém vai poder sair daqui dizendo, não, Deus não falou comigo. Essa palavra foi para o irmão A, para o irmão B, é para você também. Então fique atento, porque Deus vai continuar falando nos nossos corações. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou pedir para que os irmãos repitam comigo: porque Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, mais forte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por última vez, para você nunca mais esquecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus, podemos se assentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, estamos em um culto de missões e eu amo falar sobre missões. Tive um encontro com Jesus, bem dizer, ele me encontrou com 15 anos de idade, no ano de 1999, na pequena cidade de Herculândia. Alguém aqui conhece Herculândia? Levanta a mão. Muita gente não conhece. Então, Herculândia é distrito do município de Ibaté. E em 1999 eu tive um encontro real com Jesus. Quando eu nasci, meus pais estavam na igreja e eu nasci no dia do círculo de oração. No dia que eu nasci era a festa do círculo de oração em Querência do Norte, e eu creio que por isso eu gosto muito de orar. Nasci no dia do congresso do círculo de oração. Enquanto a minha mãe estava, enquanto eu estava nascendo, a minha mãe estava dando a luz para mim no hospital. A igreja estava orando por mim, a igreja estava em festa, estava em congresso na cidade de Querência do Norte. Alguém aqui conhece Querência do Norte? Outro lado do rio Ivaí. Lembro quando criança ainda dormia debaixo dos bancos da igreja. Tenho na minha memória essas lembranças. Me lembro quando eu participava da escola dominical em Santa Cruz do Monte Castelo, também em Querência do Norte. Mas depois aconteceu algumas coisas e eu me distanciei de Deus, fiquei longe de Deus. Mas me lembro também, me fizeram lembrar, eu não lembrava mais, mas me fizeram lembrar que quando eu era criança, não lembro bem a minha idade, se eu tinha 8, 9, 10 anos, 11, aconteceu um congresso na cidade de Santa Cruz do Monte Castelo e, como de costume, tinha a manhã missionária. E naquela manhã missionária, estendeu-se uma toalha para os irmãos trazerem a oferta missionária. E naquele dia, eu era uma criança ainda, eu estava com uma blusa, fazia muito frio naquela manhã, e eu tirei a minha blusa, ninguém falou nada para mim. Tirei a minha blusa e fui à frente, vim à frente e de oferta aquela blusa que eu tinha. Ninguém mandou fazer aquilo, eu senti fazer aquilo e trouxe aquela blusa. Depois o pastor se comoveu e resgatou aquela blusa, né? Deu oferta e devolveu a blusa para mim. Estava frio, mas não sei se alguém levou a sério aquilo, algo de criança, mas é interessante que ninguém mandou fazer aquilo. Eu senti. Com o passar do tempo, depois que eu tive um encontro com Jesus, eu fui enviado para o Paraguai como missionário, onde eu estive por 12 anos. Aí uma tia minha me lembrou desse acontecido que eu nem mais lembrava, e ela disse: olha, Genivaldo, Deus já tinha um plano missionário na sua vida quando você ainda era criança. Você lembra desse fato? E aí eu me lembrei. Então Deus já tinha um plano na minha vida sobre missão. Com 15 anos eu tive um encontro com Jesus, entreguei a minha vida a Ele no mês de outubro do ano de 1999. Quando foi em janeiro do ano 2000, eu fui batizado nas águas, e quando eu estava descendo as águas do batismo, Jesus me batizou com o Espírito Santo, com 3 meses de crente. E Deus começou a falar comigo naquele ano mesmo, que iria me levar para a obra missionária, para além das fronteiras. E eu estive orando 6 anos para Deus me mostrar o lugar que Ele ia me enviar como missionário. E a partir daquele momento que Deus falou comigo que iria me enviar ao campo missionário, sempre que se falava de missão, sempre que eu ouvia missão, eu ouvia muitos gideões missionários pelo rádio, sempre que eu ouvia os missionários dando testemunho, meu coração ardia, e eu dizia para Deus: Senhor, quando vai chegar o meu dia?
quando será a minha oportunidade de eu ir para o campo missionário? E sempre vinha um e outro pastor pregar em Herculândia, sem me conhecer, e Deus usava aqueles pastores para dizer para mim que Deus iria me enviar. E o tempo foi passando e Deus começou a falar forte, dizendo: está chegando o dia, está chegando a hora, você vai além das fronteiras. E aconteceu que eu fui em uma excursão de pastor para o Paraguai, e lá no Paraguai, em uma congregação, aonde comportava, eu creio que no máximo umas 30 pessoas naquela congregação, lá Deus usou um missionário para falar para a minha pessoa que aquele lugar era o lugar que Deus escolheu para que eu pudesse fazer a sua obra. E Deus falou comigo naquele dia, naquela noite, que eu retornaria para o Brasil somente para preparar as minhas coisas, porque Deus tinha pressa que eu fizesse a obra dele no Paraguai. Eu tive que orar 6 anos para Deus me levar no lugar aonde eu fiz a obra missionária por 12 anos. E foi lá que Deus preparou a minha esposa, a minha companheira. Só que quando eu saí, quando eu voltei do Paraguai, depois que Deus falou comigo lá, eu voltei para o Brasil, e o meu desejo era chegar no Brasil e já voltar para o Paraguai como missionário. Eu não queria mais estar no Brasil. Eu era dirigente dos jovens em Herculândia, mas eu queria já ir para o Paraguai. Mas o meu pastor Luiz Antônio, que já descansa com o Senhor, falou: Genivaldo, você fica tranquilo, não se precipite, você precisa orar, e na hora certa Deus vai te enviar. Eu precisei orar 6 meses. Eu tinha certeza que era o Paraguai o lugar onde eu deveria fazer a obra missionária, mas eu precisei orar em obediência ao meu pastor. E nesses 6 meses eu tive um sonho, e no sonho a esposa de um pastor amigo, que também fez parte da minha conversão, pastor, essa esposa desse pastor recebeu uma carta, e na carta ela leu dizendo assim: Genivaldo, fica tranquilo, porque aqui está escrito que a tua companheira já está preparada lá no Paraguai. Aí eu acordei, falei: meu Deus, eu estou pensando demais no Paraguai. Não levei muito a sério aquele sonho. Achei que porque eu estava muito ansioso, com muita vontade de ir para o Paraguai. Falei: já estou até sonhando que Deus já tem preparado alguém lá. Mas não levei a sério, irmãos. E chegou o tempo que eu fui como missionário para o Paraguai, e lá eu conheci a Gabriela, que hoje é a minha companheira, minha esposa, mãe dos meus filhos. E interessante que Deus falou para mim: ore por ela, sem ter nenhum interesse por ela. Ore por ela, porque eu tenho uma grande obra na vida dela. Tudo começou assim. Deus falou que tinha uma grande obra na vida da Gabriela, e eu comecei a orar por ela, sem saber que Deus estava mandando eu orar pela minha futura esposa, pela minha companheira, pela mãe dos meus filhos. Por isso é bom a gente ser obediente, irmãos. Quando Deus pede algo, você tem que fazer. E aí aconteceu que começamos a namorar, nos casamos, Deus nos deu 3 filhos abençoados. Hoje está aqui a Monse, que é a única filha da nossa união, a princesa do lar. E tem um filho mais velho, que é o Gabriel Moisés, que não está aqui hoje. Então são 2 paraguaios que Deus me deu: o Gabriel e a Monse. Na verdade, 3 paraguaios, né? A Gabriela, o Gabriel e a Monse. Então era 3 contra 1. 3 paraguaios e um brasileiro. Eu sempre dizia, irmãos, que eu era estrangeiro em casa. 3 paraguaios e eu só eu brasileiro. E aí, orando ao Senhor, quando viemos para o Brasil, eu brincava que eu queria ter um brasileirinho. E aí Deus mandou o Enzo Isaac, aquele garoto ali, ó, de 10 meses, vai completar 11 meses, é o brasileirinho da casa. Amém? Então Deus tem me dado essa família abençoada. Resposta de obediência. Se você obedecer a Deus, você não vai perder, você só vai ganhar. E eu considero a minha família como
uma resposta de Deus e uma resposta à minha obediência a ir ao campo missionário. Eu estou dando essa introdução só para você entender. Eu amo falar sobre missões, porque eu faço parte da missão, a minha família é fruto de missões, e eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Eu quero ler alguns versículos nesta noite, e eu quero que você preste muita atenção. Eu vou falar de 3 homens aqui hoje, 3 homens que nos deixaram exemplos maravilhosos a serem seguidos. Eu quero que você pense muito comigo nesses 3 homens, que foram homens que Deus usou aqui nessa terra, e a vida deles é um exemplo de missão. O primeiro homem é o apóstolo Paulo, o segundo homem é o ex-endemoniado, o homem de Gadar, o terceiro homem é o profeta Elias. A história desses 3 homens, o que eu vou ler sobre eles, vai falar muito com alguém aqui nessa noite. Então eu quero começar dizendo o seguinte: como estamos em um culto de missão, eu quero que você entenda, João 3,16 deixa bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira que Jesus veio a este mundo para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é fato, eu sei de cor isso aqui, que Jesus morreu na cruz para me salvar e para me conceder a vida eterna. A maior bênção, a maior promessa, a maior herança que podemos receber é a salvação da nossa alma, é a vida eterna, porque não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada eu, como pastor, missionário, pregador, evangelista, ganhar a cidade inteira, ganhar o estado inteiro, ganhar o Brasil, todo o Brasil, e no final perder a minha alma. A maior bênção, a maior promessa, a maior vitória é a salvação, é a vida eterna em Cristo Jesus. E uma certa vez Jesus chamou 70 discípulos e mandou eles de 2 em 2 fazer um trabalho para Jesus. E os 70 discípulos voltaram com alegria e disseram a Jesus: Senhor, no teu nome até os demônios nos obedeceram, no teu nome os demônios se sujeitaram quando nós mencionamos o teu nome. Jesus diz assim: não vos alegreis porque os demônios se vos sujeitam, alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito nos céus. Ou seja, Jesus não estava dizendo que você não tem que se alegrar quando o endemoniado é liberto, quando você ora por endemoniado e Jesus liberta ele. Mas Jesus está dizendo que a maior alegria do crente tem que ser esta: saber que o seu nome está escrito no livro da vida. E ter um nome escrito lá no céu, o que significa isso? Lá no Apocalipse você vai encontrar, no penúltimo capítulo, que diante do trono branco, no dia do juízo final, vai abrir-se vários livros, e entre esses livros vai abrir o livro da vida. E lá diz o seguinte: que foi lançado no lago de fogo a morte, o inferno, o diabo, o falso profeta, a besta. E lá diz assim também: e todo aquele que não foi escrito, que não foi encontrado escrito o seu nome no livro da vida, esse também foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte, essa é a condenação eterna. Ou seja, agora eu entendo porque Jesus disse que eu devo me alegrar. A minha maior alegria não é porque eu sou brasileiro, a minha maior alegria não é porque eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, a minha maior alegria não é porque eu sou pai de 3 lindos, abençoados e maravilhosos filhos, a minha maior alegria não é porque Deus me deu uma companheira maravilhosa que me ajuda. A minha maior alegria não é porque eu estou pregando aqui um culto missionário. A minha maior alegria é porque o meu nome está escrito no livro da vida. Qual é a tua maior alegria?
A nossa maior alegria precisa ser em saber que somos salvos. Então, eu estou falando isso aqui para você entender que o primeiro propósito de Deus para a raça humana é salvação. Agora a pergunta é só salvação? O propósito de Deus é só me salvar? É só me livrar do inferno? É só me livrar do lago de fogo? É só me livrar da condenação eterna? Jesus morreu na cruz somente para isso? Jesus morreu sim para isso, e essa é a missão principal da morte de Jesus: me livrar da morte eterna, me livrar do pecado e me dar os céus como herança. Mas nessa noite eu quero que você entenda que existe um outro propósito também. Existe um outro propósito de Deus com a sua vida, com a minha vida, com as nossas vidas. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu vou encontrar um texto que está lá em Jeremias. Abra sua Bíblia comigo, Jeremias, livro do profeta Jeremias. Vamos ver o livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1. Livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1. À medida que você vai encontrando, você vai dizendo amém. Jeremias, capítulo de número 1, e o versículo de número 4, diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, Jeremias está dizendo, assim veio a minha palavra do Senhor dizendo. O que Deus disse para Jeremias? Versículo 5: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Quem entendeu esse texto aqui? Deus está dizendo a Jeremias, Jeremias era um jovem, Jeremias ainda não era um profeta, e Deus está dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e antes que você nascesse, eu já tinha um plano com a sua vida. Essa palavra não foi somente para Jeremias, essa palavra é para nós também. Deus conhece cada um de nós que estamos aqui, bem antes de nós sermos formados por Ele no ventre da nossa mãe. Deus conhece você antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, e você ainda estava lá dentro do ventre da sua mãe, você não tinha nascido ainda, e Deus ele tinha 2 planos específicos para a sua vida. Deus tinha 2 planos especiais para a sua vida. O primeiro plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós, é o plano da salvação. O plano da salvação. Deus não criou o homem para ser condenado. Deus não criou o homem para que ele fosse lançado no inferno. Deus não criou o ser humano para que o ser humano fosse lançado no lago de fogo. Por isso que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24 que o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem, porque Deus não criou o homem, Deus não formou o homem, Deus não formou a mulher, Deus não formou o ser humano para ser condenado. Deus criou o ser humano para que o ser humano possa servir a Ele eternamente, estar com Deus eternamente. Então veja bem, toda pessoa, quando uma criança começa a ser gerada no ventre da mãe, essa criança, Deus tem um plano de salvação para ela. Tanto é que o próprio Jesus Cristo diz que o reino do céu pertence às crianças. Tanto é que quando uma criança parte para a eternidade, se ela está ainda no estado de formação do ventre da sua mãe, ela nem nasceu, mas existe a questão do aborto, o aborto por acidente, né? Existe o aborto programado. Lamentavelmente, muitas pessoas praticam o aborto
E aí fica a pergunta: para onde vão? Para onde vão as crianças que são abortadas? Elas vão para o céu. O reino de Deus, o reino do céu pertence a elas. Você está entendendo que quando uma criança ela começa a ser gerada, ela é gerada para salvação, ela não é gerada para condenação. E mesmo que essa criança não chegue a nascer, porque pode acontecer alguma coisa, ou natural, ou programada, e impedir o nascimento dessa criança, o céu já é dessa criança. O céu já é dessa criança, a eternidade é dessa criança. Porque o plano principal de Deus é salvação. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 4 e 5, Paulo diz a Timóteo que a vontade de Deus é que algumas pessoas sejam salvas? Não. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Cidade Gaúcha tem aproximadamente uns 12 mil habitantes? 16 mil? De 12 a 16 mil habitantes? Será que Deus quer que apenas alguns? Quantos crentes será que tem, juntando todas as igrejas por irmã aqui em Cidade Gaúcha? Chega a 1000? Não. Você já parou para pensar? Uma cidade de 12 mil habitantes, ou 15, não chega a 2 mil, né? Meu Deus, tem muita gente aqui. Será que Deus só quer que 1.500 pessoas de Cidade Gaúcha sejam salvas? O que eu não acho? Deus quer que todas essas 12 mil pessoas ou mais sejam salvas. Deus quer a vontade dele. Deus não quer apenas que 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas de Cidade Gaúcha sejam salvas. E eu quero que você pense nisso. Deus, Ele quer salvar de fato essa cidade. Esse bairro vai ter uns 3.000 habitantes, então 2.000, por aí. Deus quer salvar muita gente, é a vontade dele. Só que é claro, o ser humano ele tem a escolha, as pessoas decidem. E tem muita gente que não quer Jesus, não quer servir a Jesus. Mas eu quero que você pense isso. Quando a Bíblia diz que Deus nos conhece, quando Deus diz para Jeremias, antes que você nascesse, eu já te conhecia. Deus já tinha um plano de salvação para Jeremias. Mas qual era o segundo plano? O plano de Jeremias servir a Deus. Antes que você nascesse, eu te escolhi para que você fosse um profeta. Deus não te fez somente para você ser salvo. Deus te fez para você prestar um serviço a Ele aqui na terra também. Porque é que Jesus, há 23 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, Jesus poderia muito bem, naquele dia em que eu entreguei a minha vida para Ele, e Ele me transformou, me perdoou, e eu me tornei um crente, um cristão, Jesus poderia dizer: agora, Genivaldo, agora eu vou te recolher para os céus. Por que Ele não fez isso? Porque Ele queria usar a minha vida. Ele queria me usar. Ele queria me usar como instrumento, como uma ferramenta. Eu precisava prestar um serviço a Ele. E 23 anos se passaram e hoje eu estou aqui. Quantos anos de fé tu tens? 15. Deus poderia, há 15 anos atrás, quando o pastor Jairo teve um encontro com Jesus, ter recolhido ele. Mas Deus não fez isso. Porque Deus queria usar a sua vida, não somente no seu país de origem, mas aqui no Brasil também. Eu quero que você se lembre do dia que você teve um encontro com Jesus.
Quantos aqui que não nasceram no berço evangélico? Você veio de família não evangélica e teve um encontro com Jesus? Levante a sua mão aqui. Então, todos vocês que estão aqui, se lembrem do dia em que vocês tiveram um encontro com Jesus. Deus poderia, naquele dia que vocês aceitaram a Cristo como Salvador, Deus poderia ter recolhido vocês. Mas Deus não fez isso. Porque Deus queria e quer usar a vida de vocês. Porque Deus tem um plano com a vida de vocês aqui nessa terra. Por que Jesus ainda não levou a igreja? Por que a igreja ainda não foi arrebatada? Porque ainda existe algo que a igreja precisa fazer na terra. Ainda existe algo que a igreja precisa fazer aqui na terra. E quando a igreja cumprir com o seu propósito, Jesus vai levar a igreja, mas ainda não levou ela. Então eu preciso fazer algo. Para você entender melhor, abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 23. Filipenses capítulo 1, para você entender o que eu estou falando. Deus, Ele tem planos para a minha vida e para a sua vida, planos para a vida eterna, mas Deus também tem planos para a minha vida e para a sua vida, planos de usar a minha vida aqui nessa terra. Filipenses capítulo 1, versículo 21, quem encontrou, diga amém. Amém. Estou tentando encontrar. Espera aí. Filipenses capítulo 1, versículo de número 21. O versículo 21 diz assim: o primeiro personagem que eu quero falar é Paulo. Paulo, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é não. Então Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O que é que motivava? Qual era o motivo da vida de Paulo? Qual era a razão principal da vida de Paulo? Cristo. Deixa eu perguntar para você, qual é o real motivo da tua existência? Você vive para quem? Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo. Ou seja, eu vivo para Cristo. É mais ou menos assim, Paulo estava dizendo: não importa se eu vou viver mais um dia de vida, eu vivo para Cristo. Não importa se eu vou viver mais 10, 20, 30, 40, 50 anos, eu vivo para Cristo. Você vive para quem? O que motiva você continuar vivendo? O que motiva você continuar aqui? O que é que te dá força para você continuar lutando? O que é que te dá força? O que me dá força para continuar lutando é Cristo. Jesus precisa ser o centro da minha vida. Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo, eu vivo por Ele, eu vivo para Ele, eu vivo por causa dEle. E o dia que eu morrer é lucro. Por quê? Porque aí eu estarei com Ele. Então eu não perdo nada. Nem na morte eu não perdo. Aí vem o versículo 23, que Paulo diz o seguinte: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas ele continua dizendo: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Então Paulo, ele disse que ele estava em uma situação muito difícil, no sentido de sem saber de fato o que ele queria. Por quê? Ele queria estar com Cristo. Quem quer estar com Cristo aqui, diga amém. Amém. Você sabe o que significa isso, estar com Cristo? Só existem duas maneiras para estar com Cristo. Só existem dois caminhos.
O arrebatamento e a morte. Não tem três caminhos. Se você quer estar com Cristo, ou é pelo processo da morte, ou pelo processo do arrebatamento. É claro que se for para escolher, eu quero o arrebatamento. Todo mundo aqui quer um arrebatamento se for para escolher. Mas se eu tiver como escolher, não tem problema. Ou morte ou arrebatamento, não importa. O importante é que eu estarei com Ele. Não tem problema se é o arrebatamento ou pela morte, porque eu quero estar com Cristo. E Paulo diz: eu quero estar com Cristo, porque é muito melhor. É muito melhor. É Paulo que está dizendo: estar com Cristo é muito melhor. E se um crente não tem vontade de estar com Cristo, alguma coisa está errada. Você precisa desejar estar com Cristo. Sim. Mesmo que seja quando você estiver bem velhinho. Pastor, eu quero estar com Cristo, mas quando for bem velhinho. Não tem problema. Mas você precisa apelar e desejar estar com Cristo. Só que Paulo diz: mas eu também quero ficar aqui. Aí você pode dizer: Paulo, eu não entendo. Você quer estar com Cristo, que é melhor, mas também quer estar aqui na terra? Por que, Paulo? Alguém poderia perguntar: por que, Paulo, tu quer estar aqui? Por que você fica em dificuldade? Porque quer estar em Cristo, mas quer ficar aqui também na terra? Porque tu quer trocar de carro? Quer acabar de construir a casa? Quer casar primeiro? Quer ter filho? Por que é que você quer ficar aqui? O que é que te prende aqui? Se estar com Cristo é melhor, mas por que tu quer estar aqui ainda um pouco mais? Paulo queria estar aqui não porque ele queria ganhar mais dinheiro, não porque ele queria terminar a casa, não porque ele queria terminar os projetos dele humano, mas ele queria continuar aqui porque ele entendeu que enquanto ele viver aqui, o principal objetivo da nossa vida aqui é servir a Deus. É claro que nós, como seres humanos, temos os nossos compromissos. Você tem o seu compromisso com a tua empresa, você tem o teu sonho de estudar, você tem o teu compromisso com a sua família. É claro, todos nós temos o nosso compromisso humano, físico nessa terra, mas o que nos motiva estar aqui é servir a Deus, é servir a Cristo. Porque se você pode ser um excelente funcionário, um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente esposo, uma excelente esposa, mas se você não servir a Deus, a tua vida não tem sentido. Por que eu existo? Por que você existe? Você não existe somente para ser um bom pai, uma boa mãe. Você não existe somente para ser um bom funcionário. Você não existe somente para ser um profissional. Você existe para servir a Deus. Sabe por que tem um monte de gente que não sabe o real sentido da vida? Tem gente que tem gente que não sabe até o que tem de tanto dinheiro. Tem carro bom, mansão, muito dinheiro no banco, mas a vida não tem sentido, porque ele não serve a Deus. E quando eu falo servir a Deus, eu não estou falando que você tem que ser um pastor, que você tem que ser um pregador, ou que você tem que viver dentro das quatro paredes da igreja. Servir a Deus, eu não estou resumindo a isso, mas você tem que servir. O que é a igreja, irmãos? A igreja é o quê? Quem sabe aqui o que significa igreja? É claro que a palavra igreja significa eclésia, chamados de fora para servir a Deus com propósito. Mas a palavra igreja também, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Diga comigo: a igreja é o corpo de Cristo. Cristo ele é o que da igreja? Cristo é o que da igreja? Se a igreja é o corpo de Cristo, então Cristo, a Bíblia diz que ele é a cabeça. E aonde está a cabeça da igreja? No céu. A cabeça da igreja, que é Cristo, está no céu. Mas o corpo da igreja, o corpo de Cristo, que é a igreja, está na terra. O meu corpo, ele faz o que a minha cabeça ordena. Todos os movimentos que eu faço, antes de fazer qualquer movimento, a ordem vem da cabeça.
A cabeça da igreja, o meu cabeça, a minha cabeça está nos céus, é Cristo. Mas a igreja está aqui na terra. E a igreja deve fazer o que a cabeça ordena, o que a cabeça manda. E o que é um corpo? O que é um corpo, meus irmãos? O corpo é um conjunto de vários membros. O corpo é um conjunto de vários membros. E aí eu pergunto para você, todos os membros do seu corpo é importante para você, sim ou não? Sim. Ou tem algum membro do seu corpo que não é importante para você? Todos. Até o dedinho mais pequenininho do pé, ou os 2 dedinhos mais pequenininhos do pé lá. Eles são importantes para você. Eu nunca tive essa experiência, mas alguém disse que quando sofreu um acidente e machucou, quebrou o dedinho do pé, a pessoa perde o equilíbrio, não consegue andar perfeitamente. Pode um dedinho tão pequenininho desse? Se você perder ele, ou machucar ele, ou quebrar ele, você perde a estabilidade do corpo. Então ele é importante, por mais que ele seja pequenininho, aparentemente insignificante, se ele faltar para você, ele vai fazer falta. Ou seja, se você é a igreja do Senhor Jesus, você é um membro do corpo de Cristo. E não importa qual membro do corpo de Cristo você é. Eu quero que você entenda que não todos os membros do corpo de Cristo são pregadores, são pastores, são evangelistas, são esposos de pastor, etc. Paulo diz assim: imagine se todo o corpo fosse olho, aonde estaria a boca? Imagine se todos os membros do teu corpo fossem mão, aonde estaria o teu pé? Ou seja, é por isso que você tem pé, tem mão, tem olho, tem ouvido, tem boca, tem todos os membros. E cada membro tem uma função. E todos os membros do seu corpo trabalham para servir você. A tua cabeça ordena os seus membros para servir você. E no final, todos os meus membros devem servir a Deus. O que eu quero que você entenda? Não importa qual membro você é do corpo de Cristo, você foi feito para servir a Deus. Você tem uma função específica no reino de Deus, no corpo de Cristo. Ah, pastor, eu não sei pregar, não sei cantar, não sei orar. Eu sou apenas alguém que vem para o culto e fica sentadinho ouvindo os irmãos cantar. Nem para cantar acompanhando eu não sirvo, pastor, fica até quietinho. Não. Se você é igreja, se você é membro do corpo de Cristo, você tem uma função. Pode ser que você não saiba qual é a tua função no corpo de Cristo. E eu vou te aconselhar algo. Você precisa orar a partir de hoje, dizer: Jesus, eu sou o teu corpo, eu sou um membro do teu corpo. E segundo o pastor Genivaldo, eu tenho uma função, mas eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não sei pregar. Então qual é a minha função? Se você começar a orar e pedir para Deus te mostrar e te ajudar, Ele vai te mostrar qual é a tua função. Você pode se achar que você é o dedinho mais pequenininho do corpo de Cristo, o membro mais pequenininho do corpo de Cristo. E aí Cristo vai falar para você: você é importante no meu reino, você é importante no meu corpo, você é importante na minha casa, você tem um papel importante, você não sabe ainda, mas eu vou te ajudar a entender qual é o teu papel como membro do meu corpo. Então, meus irmãos, nós estamos terminando aqui. Deus te fez não somente para salvar, mas você precisa servir a Ele. E Paulo entende isso, por isso ele diz: eu quero continuar aqui, porque eu quero servir a Deus, eu quero servir a igreja. Porque depois que Jesus te levar, você não vai pregar mais, você não vai orar mais pelos doentes, você não vai pastorear mais, etc. Você só vai poder servir a Deus no contexto aqui terrenal, enquanto você existir. E Paulo entendia isso: Senhor, eu quero que o Senhor me dê vida, me dê saúde, porque eu quero continuar fazendo a sua obra, eu quero continuar servindo a igreja, ganhando almas, etc. Para terminar, irmãos, Marcos
5, versículo 18. Abra sua Bíblia. Só vai dar para falar de 2 homens, não vou conseguir falar do terceiro. Marcos capítulo 5, versículo 18. Marcos capítulo 5, versículo de número 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Marcos 5 e 18 diz assim: E entrando Jesus no barco, rogava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Nós vemos aqui que Jesus ele entra no barco, e uma pessoa que era endemoniada e agora estava liberto, falou para Jesus: Jesus, deixa eu estar com o Senhor, eu quero acompanhar o Senhor. Versículo 19: Jesus, porém, disse àquele homem que antes era endemoniado e agora estava liberto. Jesus não o permitiu, mas Jesus disse para ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então veja bem, irmãos, para terminar, aquele homem que antes servia a Satanás, era endemoniado, escravo dos demônios, agora está liberto, está em sã consciência, e ele diz: Jesus, agora eu quero te acompanhar, eu quero servir ao Senhor. E Jesus fala: não, você não vai me acompanhar. Aquele homem, quem sabe, pensou, antes de Jesus falar que ele não ia acompanhar, aquele homem, quem sabe, pensou: agora eu serei um dos discípulos de Jesus, agora eu vou andar com Jesus, agora eu vou viver com Jesus. E de repente Jesus diz: não, você não vai me acompanhar. Você não vai me acompanhar, porque você precisa ficar aqui. Você vai voltar para a tua casa. Você tem uma casa, você tem uma família, você tem parentes, você tem vizinhos. Você vai voltar para a tua casa, vai voltar para o teu bairro, vai voltar para a tua cidade. Você tem uma missão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu vim aqui para te libertar, porque eu quero te usar. Eu quero te usar lá dentro da tua casa, eu quero te usar no meio da tua família, eu quero te usar lá no teu bairro, eu quero te usar na tua cidade, no teu estado, no teu país. Por isso agora você não vai vir comigo, porque você tem uma missão. Depois você vai estar comigo. Tem gente que fica falando: Jesus, me leva, porque o Senhor me leva já. Eu quero ir embora, eu quero ir para o céu, não quero estar mais aqui, está difícil, estou sofrendo muito. Irmão, fica tranquilo, não fica pedindo para Jesus te levar, porque na hora certa Ele vai te levar. Aí tem gente que pede para Jesus levar, e Jesus fala: agora eu vou te levar, e você fala: não, Jesus, espera um pouquinho mais. Então é melhor você esperar, fica tranquilo, na hora certa Jesus vai te levar. Você não tem pressa, não. Ele vai te levar. Quantos têm a certeza da vida eterna? Diga amém. Amém. Então fica tranquilo, fique em paz. Enquanto não chega o dia, deixa Deus te usar. Jesus falou para aquele homem: vai para a tua, repita comigo, vai para a tua casa, para os seus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. A igreja esteja em pé. Duas coisas Jesus falou que aquele homem deveria falar. Primeiro, diga quão grandes coisas Deus fez por você e na sua vida. Deus tem feito coisas grandes na sua vida? Tem. Deus tem feito coisas grandes na sua vida. Faz 23 anos que Deus está fazendo coisas grandes na minha vida. Desde os 15 anos que Deus está fazendo coisas grandes na minha vida. Outra coisa que Jesus falou que eu deveria dizer: diga como o Senhor teve misericórdia de ti. Sabe por que nós estamos aqui? Não é porque a gente é melhor do que os mais de 10 mil habitantes aqui de Gaúcha. Não, você não está aqui porque você canta bonito, você fala bonito, porque você é bonito, porque você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Você não está aqui pelos teus méritos. Você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E Jesus disse: diga à tua família,
Diga aos teus parentes que Deus fez coisas grandes na tua vida. Você era perdido, endemoniado, vivia no cemitério, andava se machucando, andava louco pelas ruas. Agora você está mudado, transformado, porque Deus fez uma grande obra na sua vida. Quem era você, meu irmão? Quem era eu? Quem éramos nós e quem somos hoje? Porque Deus fez coisas grandes na sua vida. E missão é isso, é você falar do que Deus tem feito na sua vida. Jesus não te levou ainda, porque você tem que falar para os teus parentes, amigos, vizinhos, que Deus fez coisas grandes na tua vida, e Ele teve misericórdia de você. Ele teve misericórdia de você. Aí eu pergunto, será que o homem entendeu? Entendeu, irmãos. Versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis significa conjunto de 10 cidades. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Esse homem ganhou muitas almas para Jesus, porque as pessoas olhavam para ele e diziam: não pode ser, mas esse homem era um endemoniado, era um louco da cidade, era um louco do bairro, era um louco do estado, era um louco do país. Agora está pregando, falando de Deus, falando de Jesus, já está usando até terno, usando até gravata, já está falando até aleluia, glória a Deus. E de vez em quando ele fala um idioma que não é japonês, não é americano, não é inglês, é um idioma diferente. Eu quero orar por você nessa noite. Jesus te salvou, porque Ele tem os céus maravilhosos para você. Ele tem uma eternidade de glória, aonde não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá problemas, não haverá dificuldade. Só vai ser glória, lá na glória só vai ser glória. Mas Ele está dizendo: olha, só que antes de você entrar na eternidade, eu quero te usar aqui na terra. E eu quero perguntar nessa noite: quantos aqui que estão servindo ao Senhor? Você já está servindo ao Senhor, você já está em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus, mas você quer servir a Deus, fazer a vontade dEle, ser um instrumento nas mãos dEle. Quem aqui hoje quer dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, como disse o profeta Isaías? Porque ouve-se uma voz lá no capítulo 6 de Isaías, dizendo assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o profeta, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu queria perguntar: quantos estão aqui dispostos a servir a Deus? Esse convite é para crente. Quem é que está disposto a servir a Deus? Glória a Deus. Venha para frente, fazer missão. Para fazer missão, você não precisa ser enviado para o Paraguai como eu fui. Deus pode te usar aqui. Deus pode te usar aqui. Ele quer te usar primeiro aqui. Jesus disse ao ex-cananeiro: vai para a tua casa. A tua casa é um campo missionário. Tua família é um campo missionário. Teus vizinhos é um campo missionário. Teu bairro é um campo missionário. Eu ouvia muito alguém dizer quando eu era novo convertido: aonde tiver um coração sem Jesus, eis aí um campo missionário. Aonde estiver um coração sem Jesus, aí está um campo missionário. Deus me enviou para o Paraguai, fiquei lá 12 anos, mas antes de Deus me enviar para o Paraguai, eu saía. Quantas vezes Deus falava comigo? Eu estava em casa sozinho, orando, e Deus falava: Genivaldo, sai de casa, vai para a rua, vai. E eu, com 16 anos, pegava a minha Bíblia sozinho e saía pelas ruas de Herculândia, casa por casa, sozinho. Batia palma, saía as pessoas e eu pregava, falava de Jesus. Eu creio que eu preguei para quase todos os moradores de Herculândia. Lá não tem mais, eu creio que deve ter 1.500 habitantes. Depois Deus me enviou para o Paraguai. Eu não sei, Deus pode te enviar para outro país, para outro continente. Ele pode, se Ele quiser. Mas Ele quer te usar aqui. Aqui, você que é desse bairro, Deus quer usar você aqui. Você que está
na escola, no colégio, na faculdade, existe muitos campos missionários lá, existe muitas pessoas que precisam ouvir de Jesus. Através da sua vida, Deus vai salvar muitas almas. Existem muitas almas aqui nesse bairro, e eu quero orar por você. Deixa eu perguntar, quantos aqui são batizados no Espírito Santo dessa turma que está aqui na frente? Quem não é batizado no Espírito Santo, levanta a mão bem alto. Atos 8, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e que sereis testemunhas, primeiro em Jerusalém, casa, segundo em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O batismo com o Espírito Santo não é somente para você falar em línguas estranhas, pular, bater palma e se alegrar. É para isso também. Mas o principal objetivo do batismo com o Espírito Santo é te revestir de poder, de graça, para você fazer missões, para você pregar o Evangelho, para você ganhar almas para Cristo. Jesus quer batizar com o Espírito Santo aqui nessa noite. Jesus quer batizar com o Espírito Santo aqui nessa noite. Você que não é batizado com o Espírito Santo, comece a orar e a dizer: Jesus, me batiza. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero falar em línguas estranhas. Eu quero que o Senhor me use para ganhar almas para o teu reino. E você que já é batizado com o Espírito Santo, mas há muito tempo não fala em línguas estranhas, diga: Jesus, me renova. Eu quero voltar a falar em línguas estranhas, porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. O que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Nós vamos orar, comece a orar nesse momento. Mas eu quero perguntar se tem alguém que quer reconciliar com Jesus. Será que tem alguém nessa noite que quer reconciliar com Jesus? Enquanto isso, você que já está aqui na frente vai orando e dizendo: Senhor, usa minha vida, usa minha vida, me enche de poder, me enche de graça. Levante as mãos dos que estão aqui, levante as duas mãos para os céus e comece a orar e a dizer: Senhor, enche a minha vida. Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, enche a minha vida. É a mão da graça e de Deus vai renovar a gente aqui hoje. Receba o renovo, receba poder, receba o chama, receba o chama para fazer missão. Receba a chama. Eu sinto o poder do Espírito Santo. Eu sinto a unção do Espírito Santo. Fala em línguas estranhas, fala em línguas estranhas, fala em línguas estranhas, fala em línguas estranhas. Sinta o poder de Deus nesta casa. Sinta a unção de Deus nesta casa. Sinta a glória de Deus nesta casa. Vai orando, vai orando, vai orando. Uma permissão do pastor, os obreiros podem orar pelos irmãos. Jesus vai batizando com o Espírito Santo. Jesus batiza. Ore, você que não é batizado com o Espírito Santo, diga: Jesus, me batiza. Aleluia. Feche os seus olhos, levante as duas mãos para os céus. Sinta a presença de Deus aqui. O Deus das missões está aqui. O Deus que amou o mundo de tal maneira está aqui. Jesus está aqui. Sinta a presença dele. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Vai adorando, vai adorando. Levante a tua mão e receba poder. Levante a tua mão e receba o samba. Levante a tua mão e receba autoridade. Eu profetizo. Receba poder. Receba poder para fazer missões. Receba poder para fazer missões. Levanta, Senhor. Levanta, meu Pai, essas irmãs com poder. Levanta as forças com poder. Levanta a câmara da batalha. Levanta a câmara da basura. Oh, aleluia. Fala em línguas estranhas. 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 Seja cheio, seja cheia, seja cheia, seja cheia do Espírito Santo. Fala em línguas estranhas. Fala. É noite de renovo.
Sinta o fogo do Espírito Santo. Sinta a unção de Deus aqui. Alabanda, Santa, eu profetizo nesta noite que o número de salvos vai aumentar aqui. Eu profetizo nesta noite o número de salvos vai aumentar neste bairro. O número de salvos vai aumentar aqui. Receba poder, receba poder. Você que está na nave da igreja, você que não passou na frente do altar, levante a tua mão para os céus. Você que está na nave da igreja, levante as mãos para os céus. Você que está à minha direita, você que está na fileira do meio, você que está à minha esquerda, levante a mão e receba o poder de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo que doenças agora sejam repreendidas, enfermidades agora vão saindo, toda doença, toda enfermidade alojada nos ossos, toda enfermidade na coluna, nódulos vão desaparecendo. Jesus vai curar pessoas aqui hoje. Nódulos desapareçam, caroços desapareçam, tumores desapareçam agora. Jesus está te curando. Jesus está curando alguém aqui hoje. Sinta o fogo de Deus na tua vida, na região onde está a enfermidade. Jesus está curando pessoas aqui. Se você entrou doente neste culto, aproveite para ser curado. Aproveite para ser curada. Jesus está curando. Se você precisa de cura, diga: Jesus, cura a minha vida. Jesus, me cura nesta noite. Receba a cura. Receba a cura. Receba a cura. Receba a cura divina agora. Eu estou ordenando que todo espírito de enfermidade vai embora. Eu estou ordenando que a ansiedade vai embora, a depressão vai embora, o síndrome do pânico vai embora. Agora, a infecção vai embora. Em nome de Jesus, a asma vai embora, o bronquite vai embora, o problema do pulmão vai embora, o problema do fígado vai embora, o problema do sangue vai embora, o problema do coração vai embora. Em nome de Jesus. Eu vou terminar, continue orando. Quem aqui nessa noite ainda não entregou a sua vida para Jesus, para mim terminar? Quem aqui hoje quer entregar a sua vida para Jesus? Você ainda não é evangélico, não é crente, mas a partir de hoje você quer ser um crente, um cristão, servir a Deus. Eu quero orar pela sua vida. E quem está reconciliando, tem alguém reconciliando hoje aqui? Se tiver, me dá um sinal aí. E eu quero orar pela sua vida e devolvo o microfone para o pastor. Tem alguém reconciliando? Alguém que por livre e espontânea vontade quer voltar para Jesus, quer voltar a servir a Deus, ter um compromisso com Deus, congregar, buscar a Deus de verdade, orar de verdade, ler a Bíblia de verdade, servir a Deus. Tem alguém? Se tiver, dá um sinal. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Se não tiver, que Deus dê uma nova oportunidade. Você que não recebeu o batismo com o Espírito Santo, continue orando, porque Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Ainda esse ano, Jesus quer batizar crentes com o Espírito Santo aqui nesse lugar. Continue orando, mas ore todos os dias. Ore de madrugada, ao meio-dia, à tarde, à noite, e peça para que Jesus venha operar na sua vida. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você está sentindo a presença do Senhor aí no seu lugar? Deus é real, Deus é fiel, Deus aí vem ao nosso encontro. Você quer agradecer a Deus pela vida do pastor Genivaldo? Glória a Deus. Deus é bom. E quando Deus fala, é importante nós guardar a palavra no nosso coração. Pastor Genivaldo, obrigado. Você vai ficar compromissado para falar do terceiro nome, do Elias. Como ele falou Elias. E eu fiquei
com fome de ouvir delírios. Amém? Meus irmãos, a razão de nós estarmos aqui nesse momento é porque nós somos salvos. Porque Deus quer salvar mais pessoas lá fora. Você tem um parente, você tem um irmão, você tem uma irmã, um primo, uma tia. Alguns ainda têm pais afastados de Deus. E Deus não quer que eles pereçam. Porque está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou a seu Filho para que ninguém pereça, senão para que todos tenham vida eterna. Vamos continuar fazendo missões. Eu quero louvar a igreja. Hoje nós recolhemos uma oferta de R$315, vai destinar ao Casa de Missões. Lembre que nós sustentamos missionários na Venezuela, no Paraguai, no Nordeste do Brasil. E Deus também tem aberto a porta para sustentar um missionário lá em Guiné-Bissau, na África. Então, sua oferta, irmão, ela não fica aqui, ela vai lá na necessidade do missionário. Você não sabe que vai ter missionário hoje que nesse horário ainda não comeram. Tem missionário hoje que está encerrando o culto e não comeu hoje. Porque às vezes eu estava encerrando o culto nesse horário e não tinha tomado café da manhã, almoçado, jantado. E lá estava eu encerrando o culto falando assim: Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Hoje estou com um problema acima do peso, quase 100 quilos. Estava lá mais difícil, mas todos são fáceis. Então vamos fazer a missão. Irmãos, nesta semana, agora que se inicia hoje, nós teremos no final de semana nosso congresso unificado do Círculo de Oração e do Grupo de Varões. Amém? Sábado, nós estaremos dando a abertura do nosso congresso. Domingo de manhã, a partir das 9 horas, nós teremos a manhã missionária. Então você não pode ficar em casa, convide mais alguém. Deus vai continuar falando e salvando